quando são 6h30 da manhã, da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Lombok, na Indonésia. Dou as boas-vindas a vocês em mais um vídeo. Muito sono, acordamos às 4 da manhã porque a vila onde ficamos, se você não viu o vídeo anterior, veja depois deste, fica a 1 hora do aeroporto. E bom, viemos para cá, chegamos às 5 e agora estamos embarcando no nosso voo. Neste vídeo, Valério e eu vamos nos separar. Porque eu vou conhecer um novo país e ela não quis ir, então ela vai ficar em Bali e eu vou embora. Olha, senhorita, como você está? Além de bonita. É sueño. Por que você me abandona? Porque você não é correspondida, não é? Eu nem tenho energia pra mais nada. Então você vai embora e me deixa? Eu deixo por não. Uma solidão de 48 horas. 48 horas. Você sabe o que são 48 horas sem você? A glória. A glória é de Deus, eu te disse. Eu diria isso pra Tito El Bambino. Obrigado. Stand 8. Os aviõezinhos são pequenininhos, pequenininhos. Se pesassem nossas bolsas de mão, seríamos presos. Acho que esse é o voo mais curto que já peguei na minha vida. Nem mesmo de Caracas para Los Roques é tão curto. 20 minutos saindo de Lombok e aterrissando em Bali. Mas a outra alternativa é pelo mar, são 5 horas sem uma balsa. Então, bom, por isso decidimos pegar o voo. Vou dizer tchau pra você. Tchau, eu sou o Sayonara. E bom, pra quem está se perguntando por que eu não vou acompanhá-lo, eu sonhava em vir pra Bali. Ficamos só 3 dias e eu disse não, eu prefiro ficar mais 2 dias. Mais 3 dias. Ah, é menos dias porque, né? Aham. Conhecer outro país, ainda mais porque eu nem estou muito convencida de querer conhecer todos os países do mundo. Não. Não me interessa. Ele sim. Então ele vai fazer o que quiser e eu fico fazendo o que eu quero. Olha só. Vamos embora porque eu tenho um voo para pegar. Levam você do aeroporto nacional ao internacional? Obrigado. Posso dirigir? Ainda, ok. Vocês conseguem imaginar? Eu roubando todos esses carrinhos no quê? Não aguento nem 3 segundos sem criança, já fico maluco e não vou, não viajo. Que bonito que está esse Starbucks. Obrigado, pega, obrigado. Que fofo, não queriam aceitar a gorjeta. Quer dizer, eu imagino que esse é o trabalho deles. Que não fazem isso só para ganhar uma gorjeta. Mas mesmo assim é interessante, né? Que eles não querem aceitar a gorjeta com os salários tão baixos neste país. Porque na verdade é tudo muito bonito e tal, mas uma coisa é o turismo e outra coisa é a realidade de quem vive aqui. E muito fofo, de verdade. O tratamento das pessoas, 1000 de 10. Ou seja, não 100, mas 1000 de 10. Todos são muito prestativos. Uma cultura de atendimento muito forte. Top, de verdade, top. Agora vou procurar meu portão porque estou viajando na maionese e já faltam 2 horas e ainda tenho que passar pela imigração. Depois a gente se vê. Ok, tenho que admitir que amo demais a Indonésia. Dos 25 países que conheço na Ásia, é onde eu comi melhor. Bom, empate com o Japão. O que acontece é que a comida do Japão é muito única, mas a Indonésia entende muito bem o mercado ocidental. E mistura então a comida deles com o que sabem que a gente gosta e por isso é muito, muito top. Mas olha só essa delícia. Abacate, ovos pochê, rabanete, um pesto, não. Que delícia que eu vou tomar de café da manhã agora mesmo. Eu estou fascinado com o quão moderno é o aeroporto aqui na Indonésia. Aquilo que vocês veem atrás de mim são as maquininhas. E aqui nem carimbam o passaporte, você chega, escaneia o passaporte. A mesma coisa, a maquininha tira uma foto sua e já libera a entrada no país. E para sair, exatamente a mesma coisa. Sem oficial de imigração, sem carimbo, sem absolutamente nada. Me parece super, mas super moderno, super tecnológico.
principalmente pela quantidade de turismo que este país recebe. Olhem o Duty Free. Também acho que está muito bonito. E sempre mantendo o seu toque, bom, da sua cultura, das suas religiões tradicionais. Porque vocês sabem que a Indonésia é o país com mais muçulmanos do mundo. Vocês podem pensar, mas não é um país árabe. Pois é, a Indonésia literalmente é o país que tem mais muçulmanos em todo este planeta. Acho que são 234 milhões acima da Arábia Saudita, Egito e qualquer outro país do Oriente Médio. Eu já falei para vocês sobre a Revolut, o cartão internacional com o qual eu viajo e que eu uso praticamente em todos os destinos. Acima de qualquer banco americano ou português, que são os outros que eu tenho, eu uso a Revolut. É um banco da Lituânia, mas está super consolidado internacionalmente. E tem as melhores taxas de câmbio. É um banco digital, não é um banco físico. Por isso as taxas são bem mínimas. As transferências e conversões de moeda é o melhor, literalmente. Faço muita propaganda sem receber, mas tudo bem. O fato é que o Revolut pode ser gratuito. Ou seja, tem planos sem custo de manutenção mensal, mas também tem outros planos com outros benefícios, como seguro de viagem, como seguro de carro e entrada nos lounges totalmente grátis. Ou seja, incluídas no plano. Eu pago um plano que literalmente me permite entrar em lounges que custariam mais de 2.000 euros no mundo todo. É muito legal. Agora mesmo estou entrando em um lounge. Não vou comer porque acabei de tomar café, mas poderia ter feito isso. A ficha caiu tarde para mim. Porque normalmente não uso, já que é um benefício por pessoa. E Ninita não tem Revolut porque exigem passaporte que não seja venezuelano. Infelizmente, Revolut não aceita venezuelanos. Abri minha conta usando o passaporte português, mas se vocês quiserem fazer isso, vou deixar um link aqui embaixo. Que é como um link de indicação que o aplicativo oferece para quem quiser fazer isso. E se vocês abrirem uma conta e tal. Bom, acho que vocês vão me dar 30 euros ou algo assim. Mas a Revolut não está me pagando e deveria me pagar. É verdade, porque eu já os promovi. Já fiz com que amigos meus abrissem conta, porque é o melhor cartão para viajar. E se você pagar o plano Ultra, que é o que eu pago, tem benefícios como acesso a lounges no mundo todo. Ou seja, literalmente em todos os países do mundo você tem pelo menos um lounge. Em alguns países, como o Japão, era possível acessar até 8 lounges diferentes e escolher entre eles. Incrível. Ok, não é que eu embarquei primeiro no avião, na verdade vocês podem ver aí, acho que estou. Bom, não acho. Tenho certeza de que estou indo para lá. Um dos países menos visitados do mundo, inclusive uma estatística impressionante, é o país mais jovem da Ásia e o terceiro mais jovem de todo o mundo. Abaixo disso, o quarto mais jovem era Palau, que visitamos há algumas semanas. Este é ainda mais jovem que Palau, mas menos jovem que Montenegro. Na Europa, que se tornou independente da Sérvia em 2006, e Sudão do Sul, na África, que se tornou independente do Sudão em 2011. Esse país se tornou independente em 2002, ou seja, é muito novinho, cara. Esse país é um garotinho bem pequeno. Isso aqui é o que a gente chamaria de vazio, então. E agora sim, meus loucos, com uma umidade que está embaçando a câmera e os óculos. Dou as boas-vindas a vocês ao meu país número 85, que é nada mais nada menos do que Timor-Leste. Honestamente, e antes de continuarem assistindo ao vídeo, vocês já tinham ouvido falar desse país? Se não, eu mostro para vocês no mapa, fica bem ao lado, coladinho. Na verdade, ela se libertou da própria Indonésia no ano de 1999, depois de 24 anos de conflito
porque Timor era colônia portuguesa e em 1975 Portugal disse: olha, estou indo embora daqui. E a liberdade desse país durou apenas uma semana antes que a Indonésia o ocupasse, invadisse e eles ficassem por 24 anos em conflito. Conflito constante até 1999 que não terminou, porque foi justamente aí que a ONU entrou. Olhem, para que vocês vejam como a ONU realmente serve ou servia. Ficou sob o controle da ONU por 3 anos, desde 1999 até que em 2002 formalizou sua independência e se consolidou como uma república, Timor-Leste. Estou entrando neste país, que por sinal nós venezuelanos podemos vir com visto na chegada, que em espanhol o visto na chegada é basicamente você pagar para entrar. Mas não tem burocracia, você não precisa ir a uma embaixada, não é como se eles dessem ou não dessem, eles dão para todo mundo. O visto na chegada, ou o visto ao chegar, é dado para todo mundo. É basicamente um imposto que você paga. Mas como assim? Como português eu não preciso fazer visto na chegada, então eu economizo $30, o que é ótimo. Vou entrar com meu passaporte português e não com o venezuelano, mas se vocês são venezuelanos, podem vir perfeitamente. Onde estará minha maletinha? O bom é que é uma mala do Dois Loucos de Viagem, fácil de reconhecer no meio da multidão. Me sinto como em um país da África, tipo quando estava chegando em Togo, Benin, lá em 2022 quando fizemos todo o noroeste africano. Esse é todo o aeroporto desde que você chega, isso é tudo o que vê. 3 lojinhas de eSIM, porque aqui, bom, não tem sinal, mas nenhum eSIM do mundo, nem Olafly, nem nenhum outro. Então tem que apelar para o bom e velho e comprar um chip de operadora local. E a moeda deste país é o dólar americano, mas eles têm moedas próprias deles, que são de 5, 10 centavos, tem até uma de 200 centavos, que seria como $2, porque a moeda vale praticamente o mesmo que o dólar americano. Mas eles só têm moedas, não tem notas, então todas as notas são em dólares americanos, e aí podem te dar o troco com as moedinhas deles. Tem uma de 100 centavos, que equivale a $1, uma de 200 centavos, que equivale a $2, essa é a de maior valor. De resto, só dólares. Como vocês podem imaginar, também não existem aplicativos de táxi, só negociando mesmo. $10 o táxi até o hotel. Aliás, neste país se fala português, esse é o segundo idioma oficial, depois da língua deles, embora na verdade tenham mais de 15 dialetos. O que me surpreende é que é um país muito, mas muito pequeno. Tem apenas 14.800 km², para vocês terem uma ideia, esse é o tamanho do estado de Portuguesa, na Venezuela, ou do estado de Cojedes, na Venezuela, isso é o país inteiro, ou então de Sevilha, na Espanha, só para vocês terem uma noção. 1.400.000 pessoas é menos do que a população de Caracas. É uma loucura de tão pequeno esse país e todos os idiomas que se falam lá, mas oficialmente são 2. A maior parte do dia vocês falam português ou falam a língua de português? Português? Sim. E o outro idioma que vocês têm é da Indonésia. Esse é o outro oficial? Sim. O outro oficial é Tetum. Tetum. Mas o Tetum é próprio daqui, sim. E o português? Depois português. Mas o senhor fala mais português que Tetum, sim. Mais português. Como é a vida aqui em Timor? Pesca, sofrimento. Muita pesca? Sim. E turismo? Nem tanto. Também. Eu vi que vocês têm um café muito bom. Sim, café. Café também. Muito? E sim, este é um dos países da Ásia que tem o melhor café do mundo. Então vamos tomar um café. Ok. Esse foi o hotelzinho que bom, encontrei pelo Booking. Boa tarde, tudo bem? Devo dizer que acabei de ter uma impressão muito boa. Conversei com a senhora que me entregou as chaves e soube que era inglesa.
Perguntei por que veio para Timor e ela disse que era instrutora de mergulho e veio por causa do mergulho. E bom, ela está em um dos países mais bonitos do mundo para praticar essa atividade. Infelizmente eu não vou poder. Mas agora já tenho uma desculpa para trazer a Ninita. Porque sim, o mergulho aqui, eu já tinha lido sobre isso, mas ouvir de outra pessoa que vive disso e que vem de um país bem distante, isso me convence um pouco mais. Pequeno tour pelo quarto. Banheirinho. Simples, mas aconchegante. E outra coisa que me disseram que achei legal. Olha, o lobby, aquela área, não causa uma primeira impressão muito boa, mas o hotelzinho é bem bacana. Além disso, me custou $95 por noite, o que eu acho um preço relativamente alto. Mas quando você vem para países assim, onde há muito pouco turismo, os preços são altos. Olha, matemática simples, lei da oferta e da procura. Quanto menor a oferta, maior o preço. Quanto maior a oferta, menor o preço. Só isso. Olha, tem essa piscininha e ela me disse, tem yoga todos os dias de graça para nossos hóspedes às 6 da manhã. Que eu acorde às 6 da manhã? Duvido muito. Mas acho interessante que ofereçam uma aulinha de yoga gratuita para os hóspedes. Aliás, uma informação reveladora. Um dado que literalmente me deixou de queixo caído quando li. No ano de 2019, antes da pandemia, a Coreia do Norte recebia mais turistas por ano do que Timor-Leste. Pode-se dizer que esse país era menos visitado do que a Coreia do Norte. Infelizmente, depois da pandemia, a Coreia do Norte se fechou, mais do que nunca. E obviamente vocês sabem que eles escondem todos os seus dados, que no final os números que eles dizem são meio suspeitos. Então já não se sabe, hoje em dia não se sabe. Mas em 2019 foi o Timor o menos visitado. Sem dúvida, o país não só menos visitado da Ásia, mas um dos menos visitados de todo o mundo. E vamos ver o que as ruas têm a nos oferecer. Vamos nos arrumar, nos preparar, esperando uma motinha para alugar e sair para a rua. Já estamos prontos com a motinha. Eu vou a uma cafeteria de cafés especiais. Porque o café de Timor salvou o café do mundo. Mas essa história eu conto para vocês quando chegar lá. Já pedi meu cafezinho e me deram de troco as moedas que comentei há pouco. São de 100 centavos equivalentes a $1. Enquanto espero o cafezinho, vou contar para vocês o motivo de o café de Timor ter praticamente salvado toda a indústria cafeeira do planeta. É que no início do século XX, houve uma praga chamada ferrugem do café, que basicamente estava afetando todas as plantações do mundo. Era um fungo que estava basicamente devastando essa indústria por completo. E aqui em Timor, quase que por acidente, foi feita uma mistura entre o arábica, que era o que estava sendo afetado por essa praga, e o robusta. O arábica é um café de sabor mais leve. E entre 60% e 70% da produção mundial, enquanto o robusta é um pouco mais forte, mas também é um pouco mais resistente. Então, o que foi produzido aqui de forma literalmente incrível foi um cruzamento genético entre esses dois, e assim surgiu o híbrido de Timor. Um café com sabor de arábica, mas com as características genéticas do robusta. Dessa forma, ele era mais forte e resistia a essa praga. E praticamente todo o café que se bebe hoje em dia, do Vietnã, do Brasil, da Colômbia, inclusive da Venezuela, carrega em seu sangue, em sua genética, parte do café híbrido de Timor. Ou seja, sem essa ilhazinha pequena, olha, estaríamos fritos com o café de especialidade no mundo. E o mais interessante é que o café deste país é orgânico por padrão, porque os produtores locais não tinham dinheiro para fertilizantes. Ou para pesticidas. E basicamente o café se fortaleceu sozinho, pois com as condições da natureza. E o resultado é que Timor tem hoje um dos cafés mais valorizados, puros e limpos do mundo. Então minhas expectativas estão muito altas.
Espero que não me decepcione, porque não quero só tomar uma xícara de café. Quero levar café para a Venezuela. E tudo vai depender desta que diz ser uma das melhores cafeterias da cidade. Chegou a hora da verdade. Acabaram de me trazer a xícara. E um primeiro indício é que eu provo e não me queimo. E olha, eu não sou degustador de café profissional, nem fiz cursos. Simplesmente sou um apaixonado. E bom, eu sei do que gosto e do que não gosto. Então vocês vão ter que confiar no paladar deste que vos fala. Eu estava lendo na internet que as notas que se deve esperar são como de um chocolate amargo, um pouco terroso, e realmente é incrível. Não queima, claro. Você pode tomar imediatamente. Divino. Incrível. Me dá 1 quilo, por favor. Eu vou levar. Hora de comer. Um prato que se chama pork rica. Carne de porco com especiarias tradicionais. Arrozinho com feijoada. Porque aqui, bom, eles têm bastante influência portuguesa na comida. E claro, tem feijão preto. Olhem só. Aqui a coisa já está mais asiática. E bom, uns legumes. Bom apetite. Isso é uma das coisas que fica mais estranha ao dirigir do lado contrário, e são as rotatórias. As rotatórias são pela esquerda, não pela direita. Então, para sair da rotatória é mais complicado. É como se o cérebro desse um curto-circuito. Fora isso, dirigir do outro lado é quase igual. Uma das paradas obrigatórias se você vier ao Timor-Leste é o cemitério de Santa Cruz. Porque uma das formas de não repetir a história dos países, especialmente quando ela é tão dura como a deste aqui, inclusive a do nosso, é conhecendo-a, conhecendo a história e compartilhando-a com outras pessoas, neste caso com vocês que nos assistem. É que durante a ocupação indonésia neste país, houve muitas, mas muitas mortes. Na verdade, estima-se que morreram entre 150 mil e 250 mil pessoas. E vou dizer que morreram. E não é a palavra que eu realmente deveria usar. Para que não banam o vídeo, em 1991 aconteceu um dos maiores massacres da história deste país. E muitos manifestantes vieram prestar homenagem a Sebastião Gomes, um ativista que estava lutando contra da ocupação indonésia. E depois que tiraram a vida dele, muita gente veio protestar aqui. E o exército indonésio cercou todo mundo, bem aqui no cemitério, porque este lugar já era o cemitério. E atiraram em todos. Mais de 250 pessoas perderam a vida nesse confronto. Mas o mais louco não foi isso. O mais louco é que houve um jornalista britânico que filmou todo esse massacre e se escondeu debaixo dos cadáveres das pessoas e guardou as fitas de vídeo em algumas tumbas. Então depois houve outra heroína que se chamava Saskia Koenberg, que contrabandeou, por assim dizer, essas fitas de vídeo e conseguiu tirá-las do país, divulgando a situação do que estava acontecendo, porque antes disso ninguém sabia. Esse país estava totalmente isolado, não havia meios de comunicação. Claro, em 1991 não havia internet, então era muito difícil saber o que estava acontecendo. E graças a esses dois heróis, foi possível saber tudo o que acontecia aqui. Então, alguns, apesar de verem isso como o maior massacre deste país, outros veem isso como o início do fim da ocupação e de todo o dano que a Indonésia estava causando. E depois desse momento, embora ainda restassem 8 longos anos para a libertação deste país, os desaparecimentos, os massacres e as torturas diminuíram consideravelmente. Mas imaginem que durante esse período em que esteve em conflito com a Indonésia, mataram 1/3 da população. Porque sim, naquela época, as 250 mil pessoas que se estima, no máximo, eram 1/3 da população do Timor. A
Aliás, não sei se vocês conseguiram perceber, mas há muitas cruzes. E é que este país, junto com as Filipinas, são os únicos 2 países da Ásia que, em sua maioria, são católicos. E isso, é claro, se deve às influências portuguesas durante a colonização. As influências portuguesas durante a colonização. Este cemitério me comoveu muito. Particularmente pela história deste país. Porque quando digo que é preciso conhecer a história para que ela não se repita, falo muito sério. Além disso, encontro tantas semelhanças. Este país, bem, sua principal fonte de renda vem do petróleo. 70% do produto interno bruto, PIB, vem do petróleo. E depois vem o café. Se não tivessem destruído nossa indústria cafeeira, que por sinal ou por sorte, há muitos venezuelanos feras trabalhando para recuperá-la hoje em dia. Eu acho que também o café teria sido uma ótima fonte de renda. Na verdade foi, antes de descobrirem o petróleo. Mas, bom, além do petróleo e o café, sinto que o passado deste país marcou o seu presente. É um país muito jovem. Falta muito investimento em infraestrutura, mas as pessoas são muito gentis, com todos com quem tive a oportunidade de conversar e de interagir, seja com um garçom ou com quem preparou o café, até o recepcionista do hotel. Foram muito gentis e parecem ficar muito felizes com a visita de estrangeiros. Estou dizendo a vocês, vieram menos pessoas para este país em um ano do que para a Coreia do Norte. Então, é claro que as pessoas amam o estrangeiro que se dá a oportunidade de conhecer este país. E acho que isso também acontece na Venezuela. Bom dia, meus malucos. Nosso segundo dia em Timor. E olhem essa beleza. Um céu laranja. Não azul, azul. Por isso que eu não virei cantor. Que desastre. Vamos pegar a moto e ir para uma escola de mergulho. Porque já falei para vocês que essa é uma das atividades que mais se faz no eixo. De bicicleta. Levaram a moto. Alguém do hotel ajeitou ela para mim, acho que arrastaram, mas estou com as chaves. Eu já desconfiava. Tinham guardado para mim em um estacionamento. Olha que beleza. Vamos para a escola de mergulho, que fica a 5 minutos daqui. Que diferença como as coisas ficam, com sol e sem sol, com o céu azulzinho e com o tempo nublado. Esta se chama Avenida de Portugal. Que diferença, viajantes! O mergulho aqui em Timor custa $90 por 2 mergulhos, enquanto que em Palau pagávamos cerca de 250, aqui custa menos da metade. Olhem, esta é a escolinha de mergulho, a mais antiga deste país. E claro, vamos fazer alguns mergulhos de praia, porque é o que eles têm planejado para hoje. Também não há muitos mergulhadores por aqui, então temos que aproveitar o que eles forem fazer, e me disseram que aqui parece mais para macro, ou seja, peixinhos bem pequenininhos, mas muito coloridos. Tem bastante coral vivo, praticamente não tem coral morto, então. Na internet dizem que é um dos lugares mais virgens do planeta para mergulhar. Vamos ver como é. Aqui eu realmente estou com as expectativas bem baixas. Digo isso caso vocês tenham visto os vídeos anteriores de Palau ou das Filipinas. Mas de qualquer forma, eu sei que vou curtir muito. E como amanhã eu vou voar, tenho que fazer os mergulhos antes de 18 horas. Antes de entrar em um avião, quando você faz o curso, eles dizem 24, mas os mergulhadores experientes já te falam, 18 horas antes de um voo, você não pode mergulhar. Eu literalmente mergulho até 20 horas antes do voo, ou seja, no limite. Chegamos ao lugar onde vamos fazer nosso primeiro mergulho. Bom, nos disseram que a segunda é ali na esquina, então é bem pertinho. Mas eu quero mostrar para vocês como a água é cristalina. Olhem. O quê? Isso está super cristalino. E olha, em termos de praias, obviamente Timor tem algumas melhores. Tem uma ilha que se chama Ataujo e tem outra ilha que se chama Iaco,
Procurem. Se escreve Ataújo e a outra se chama Jaco. Mas, para ambas é uma logística complicada. Para Ataújo é preciso pegar uma balsa. Essa balsa demora 3 horas para ir e 3 horas para voltar. O ideal é passar 1 ou 2 dias lá. Por quê, né? Dizem que o snorkel é lindo e o mergulho ainda mais. E para Jaco é uma expedição de até 2 dias. Porque você nem pode passar a noite na ilha. Tem que ir para um vilarejo que fica perto, dormir lá e no dia seguinte fazer o passeio de dia inteiro para essa ilha. Na verdade, eles chamam de Ilha Sagrada porque não é permitido que ninguém durma lá. Só pode ir, ver e voltar. Então, vou ter que me contentar com o que tem. Não vim para conhecer praias. Quero sim aproveitar para mergulhar. Olhem que beleza o avião. Bem pertinho. Aqui estão todos os equipamentos. Uma tendinha que montaram, para a gente não torrar no sol, enquanto nos equipamos. Os guias, são 2 guias. E somos 3 pessoas. Como vocês podem ver, há um senhor em cadeira de rodas. E é que, sim, infelizmente, você tem essa condição. Você pode mergulhar mesmo assim. É uma atividade que pode ser feita perfeitamente. Sem mobilidade nas pernas. Olhem como a água está cristalina, meus loucos. E olhem por baixo. Que boa escolha. Vamos ver. Vim mergulhar. Ainda não vi nada, mas estou bem animado. Agora, há pouco conversei com um australiano que mora aqui há 9 anos. Outro francês. Inglês. Na verdade, todos os estrangeiros com quem conversei. Eles vêm por causa do mergulho. Então alguma coisa deve ter. E eles me dizem, volte. Para ir à ilha de Atauro. Esse é o melhor espetáculo de corais que eles já viram na vida. Então, para os mergulhadores dessa comunidade, considerem Timor. Além disso, é bem econômico mergulhar. E a ilha de Atauro. Aquela ilha lá no fundo, Atauro. É aquela mesmo. Inscreva-se. Uau! Serei honesto, o primeiro mergulho foi normal, mas o segundo eu adorei. Quer dizer, o que acontece é que o primeiro se caracterizava por ter muito capim marinho e microfauna. Quer dizer, para poder ver, precisava de uma lente bem macro. E uma visão muito boa. Vocês sabem que sou bem cego. Esses óculos, inclusive, têm aumento. Só que eles escurecem no sol. E a máscara ficou meio embaçada, então eu não aproveitei muito a primeira vez. Mas essa segunda vez. Além disso, tinha muitos corais.
Eu não sei se as filmagens que fiz fazem jus, porque talvez não tivesse tanta luz incidindo neles para destacar essas cores. Mas tinha corais roxos, amarelos, alaranjados, vermelhos, verdes. Não, incrível. Vimos uma enguia gigante, só que ela estava lá na sua caverna, mas deu para ver um pouquinho do rosto dela. E bom, muitos peixinhos, de cores diferentes. Não, eu adorei. Obviamente é diferente do mergulho em Palau, quem já viu esse vídeo. E se não viu, eu recomendo, de verdade, que assistam depois desse. Mas eu adorei as cores. E ele diz, isso é só o aperitivo, ou seja, isso é só a entradinha do que você pode ver. Se você for para a Ilha Tauro, que é aquela que está bem ali na frente, e também não estamos na melhor temporada para vir. O inverno está apenas terminando. E já estamos quase em maio. Então, o melhor seria que vocês viessem junho, julho, agosto ou setembro. E de setembro a dezembro. É quando as baleias vêm para esta região. E você pode nadar com as baleias. Quer dizer, não mergulhando, obviamente, mas sim de snorkel. E há baleias azuis, cachalotes, baleias jubarte. Tudo isso acontece por aqui. Acabei de almoçar e vou para uma cafeteria. Chove um pouco agora, mas há pouco estávamos debaixo d'água e nem reclamamos. Vamos reclamar agora? Ei. 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 Que a gente nunca perca a infância e a criança que carregamos dentro. Nunca perca isso. Acho que a moto está ali. De fato. Só me preocupa o drone aqui. Espero que a bolsa aguente. Vou tomar um cafezinho em um restaurante que vi mais à frente. Estou me molhando, mas o bom é que está a 10 metros, 20 metros. Agora é hora de mover a moto. Literalmente, sim. Aqui. Porra! Isso aqui é um inferno ou não? Essa não é. Uau, Sendagi. Sim, continua bem aqui. Ok, que engraçado os nomes dos restaurantes aqui, onde eu almocei. Se chamava Aí Matam. Literalmente assim, Aí Matam. E esse café se chama Haha. Mas haha assim mesmo. Os americanos escrevem o haha, assim como a. Aliás, não entendo como nenhum latino escrever a no WhatsApp, uma besteira. E que me queimem se quiserem, uma besteira. Não escrevem haha, porque seria haha. Só se alguém ri, hahaha, aí tudo certo. Aceito. Agora vamos tomar um café, olá? Vocês servem café especial aqui? Eu vou querer um cappuccino. Vamos avaliar o cappuccino, segundo a minha experiência. Vocês vão dizer, não, mas isso não é um café. É verdade. Você tem que provar o café puro, seja um expresso ou um coado e tal. E não. Na verdade, o cappuccino também tem sua técnica. Porque se esquentar demais o leite, ele queima. Então a espuma não fica no ponto. Ou então, se o café foi mal feito, o shot de expresso fica muito amargo. E assim por diante, etc. Então, parece bom à primeira vista. Vamos ver. Eu gostei. Fã de todas as cafeterias em Timor. Já esta é tipo a quarta. Nos 2 dias desde que cheguei aqui. E de verdade, cara, cheguei no hotel pra me trocar. E vejo toda essa galera correndo na praia, as crianças brincando. Eles estão brincando como se fosse ao ar livre. E de verdade, isso me fascina. Quer dizer, que bonito. Encontrar pessoas se divertindo na chuva. No final das contas, é água. E é água doce. Quer dizer, que bonito, que impressionante. Até mesmo adultos. Dá pra ver uma senhora aqui e ali também dá pra ver outra senhora? Eles se divertem como crianças. Nunca devemos perder esse espírito. Isso pode soar controverso. Porque assim, o que você vai fazer se molhar e pegar um resfriado? Não, meu chapa. Nem sempre tudo é tão ruim quanto a cabeça faz parecer.
A mente tem poder demais. Olha, eu não fico doente. Nunca fico doente. Tipo, literalmente quem me conhece sabe disso. Eu nunca fico doente. Eu não pego gripe. Não tenho febre, não tenho tosse, não tenho literalmente nada. Acho que nos últimos 15 anos fiquei doente 2 vezes. Algo assim. E uma delas foi, sim, Covid. Mas a mente tem poder demais. E se vocês? Obviamente vocês comem de forma saudável, o mais importante. Comem de forma saudável e não ficam encucados com essas coisas. Não vão ficar doentes. Aproveitem a vida. De verdade, aproveitem a vida. Banho tomado e roupa trocada. Vamos fazer os últimos passeios. Por Dili, a capital do Timor-Leste. Eu gosto muito da vibe desta cidade. Por quê? Me lembra um pouquinho, bem pouquinho, o Rio de Janeiro. Tem muita gente correndo. No meio da rua, ali na frente, crianças jogam futebol. Obviamente em um país, né? Que eu acho que é menor do que só o Rio de Janeiro. Mas olha que legal, olha que legal. Ali as criancinhas jogando futebol. Olha só o que eles colocam. Eles colocam. Literalmente eles colocam. Eu adoro. Vou dizer pra vocês, tem mais gente correndo e se exercitando. Já estão montando uma barraca de comida ali. Eu vou vir aqui mais tarde. Aqui também. Acho que eles usam esses palitinhos para espantar as moscas. Vou primeiro ao mercadinho e depois. Eu volto. Por ali vejo mais pessoas. Jogando futebol. Como futebol. De verdade, fiquei agradavelmente surpreso com este país. Eu adorei. Sinto que vou voltar em algum momento. Olhem, ali estão jogando uma partida de futebol. Acho que não. Não dá pra ver muito bem por aqui. Mas ali tinham umas 10 pessoas ou mais. Bem-vindos ao Maitais Market. Aqui estamos. É um mercado, pelo que parece, mais de tecidos. Do que de comida? Children. Adoro como eles são orgulhosos da bandeira. Vejo muitas coisas. Olha, ali vendem a bandeira. Grande. Brinquinho. Camisetinha. Que engraçado esse galo. Ele está ali parado assim, tipo, ele é o rei. Olhem, muitas camisas. Bandeiras. De onde você é? Da Venezuela. América do Sul. Tudo bem. E você é daqui? Você fala espanhol? Sim, é espanhol. Muito bem. E você? Um pouquinho. Um pouquinho só. Um pouquinho. A escola... Ok, francês. Aham, em francês. Minha amiga... Tânia Olivares, do Chile. Sim, e ela... Costumava vir dormir na minha casa. Incrível. Incrível. Ah, de onde você é? Congo. República Democrática do Congo, África. Incrível. Bom, esse aqui é praticamente todo o mercadinho. Na verdade, é basicamente isso. Camisetas, bolsinhas e tecidos em geral. Mas não, ímãs. Eu gostaria de comprar um ímã. Onde será que eu posso encontrar um? Eu não sei. Ainda tem mais uma parada que quero mostrar para vocês. Se vocês vierem para a capital, como eu acho que o maior ponto de interesse desta cidade. Deixei isso para o final e acabei me atrasando, pois não esperava que o lugar fosse tão longe. Não sei se conseguem ver lá no fundo. É um Cristo Rei e uma particularidade. Desse Cristo é que foi doado pela Indonésia e tem 27 metros de altura. Porque, em teoria, incluindo Timor, a Indonésia teria 27 províncias ou 27 estados, mas agora que o país se tornou independente, a Indonésia tem 26 e o Cristo continua com seus 27 metros. Vamos ver. Mais de perto com esse bichinho. Em 3, 2, 1...
anoiteceu para a gente. E eu também teria adorado subir a trilha. Mas é isso que temos. Entre o trabalho, todas as paradas e o mergulho. Tudo o que foi feito hoje. O dia passou voando para nós. E aqui vai uma reflexão que eu tenho. Visitar um país novo deveria durar, no mínimo, 4 ou 5 dias, mas no mínimo 4. Especialmente se for um país de praia. Mas se for um país que tem muitos outros atrativos além da praia, então deveria durar no mínimo 5 dias. Eu vim para Timor por 3 dias. Vou ficar sem tempo para tudo o que quero fazer. Queria fazer, pois também é a área rural. Mas são coisas que a gente só descobre estando aqui. Porque na internet não tem muita informação, então dá para fazer passeios de moto tipo enduro, de cross, por terra, e você chega a algumas aldeias, bem, rurais ou desconhecidas. E isso é, digamos, parte da aventura, que eu adoro fazer em países novos, que a gente conhece. Mas, às vezes você tem que estar lá e tem que ter flexibilidade de poder estender sua estadia nesse lugar, coisa que a gente não tem. Porque amanhã já vamos para a África do Sul. Porque começa o nosso 3º grupo guiado neste país. E o nosso 6º grupo guiado desde que começamos. E estamos muito, muito felizes. Vou fazer mais uma parada, que vai ser bem interessante. Então fiquem ligados. Esse aqui parece ser um dos hotéis que custava uns $300 a noite quando eu estava procurando. Onde eu ia ficar? Porque, de verdade, eu não encontrei um lugar melhor. Por um preço razoável, que é entre $90 e $100 por noite. Todo o resto está absurdamente caro, mas eles até têm mesinhas lá na praia para jantar. Muito bonito, de verdade. Muito bonito. Uau, olhem que lugar bonito. Eu não pensei em encontrar algo assim neste país. Na verdade, todos os restaurantes em que estive ficam perto de onde estou ficando. São bastante simples. Mas olha isso. De verdade aqui está. Bem bonito. Vamos ver o que dá para comer por aqui. E olha, essa não é a última parada. Isso só me chamou a atenção. Vamos ver. Mas tem mais. A gente não conhece bem um país até provar a cerveja dele. Saúde! Tem gosto de... Exato, cerveja. Honestamente. As Pilsen, olhem. São todas iguais no mundo, exceto se você for degustador profissional de cerveja. Isso tem exatamente o mesmo gosto. E 99% delas são boas. Para encerrar este vídeo, eu vim experimentar a comida de rua de Timor. Vamos ver o que tem por aqui, neste quiosque que está literalmente de frente para a rua. Como vocês podem ver, são muitos espetinhos, peixe inteiro em um espeto. Isso aqui parece polvo. Aqui temos camarões. Aqui tem de tudo, ou seja, literalmente de tudo. Aqui também tem outro lugarzinho. Mas olha, local, peixinho parece que é diferente. Mais polvo por aqui. Isso parece carne. O fígado, isso pode ser fígado. Poxa, olhem, com brócolis e tudo. Eu gosto. Franguinho. Quanto é o polvo? Como se chama esse? Dorita Durita. Isso é polvo, né, Durita? Esse é um polvo, né? Sim. Yes. E esse é um escudo. Sim. $2 cada um? Não, diferente. Ok, eu quero provar o polvo. Isso também parece algo do mar. Ok, tudo bem. Ok. Um desse porque é diferente e eu quero experimentar. Um desse aqui é polvo. Acho que esse não tem erro. Não, peixe não. Não estou com tanta fome para isso. Vamos pegar um de porquinho. Ok. Um de porquinho e uns legumes também. $5,50 por esses 4. Esta é a moeda de 200 que eu ainda não tinha mostrado, que vale $2. Aqui temos 4 e esta aqui é de 50 centavos. Ok.
Tenho 1, 1.52, 1.5, 4.5, 0.5. Aqui mandando ver no portunhol com força. Aqui você pode ir por Timor. Pelo seu temor? Olha, aqui estão esquentando meus espetinhos. Em uma brasinha feita com lenha. E se quiser, pode ir sentar ali de frente para a praia. Mais VIP impossível. Para fins deste vídeo, vou comer bem aqui na mesinha e não nas cadeiras espetaculares ouvindo o mar, porque não tem boa iluminação. Então aqui a gente tem os postes de luz. Aqui trouxeram para mim, olha, todos os meus espetinhos dentro de um saco. Eu achei que iam trazer no mesmo prato que levaram, mas tudo bem. Vamos ver. Ok. Vegetalzinho. Merda. Bem, isso não são vegetais. Pensei que fosse brócolis, mas é tipo chiclete. E não tem gosto do brócolis. Ok, esse aqui eu não vou comer. Sabe... que nem cu... Vamos com este. Merda. A coisa está melhorando. Sabem de uma coisa? Eu acho que aquilo era bucho. Agora estou aqui recapitulando. Bem ao lado daquele estava o que era fígado. E tem aquela textura meio áspera que a barriga tem. Mas como eu vi um pimentãozinho, pensei, bom, isso é brócolis e pimentão, vegetais. Mas porra, foi terrível. Esse está bom. Vou deixar a carne de porco por último, caso não goste do resto. Vamos com o polvo. Comer comida de rua é algo que vocês podem pular se vierem a Timor. Mas não tranquilamente. Duro. Parece que tiraram o tentáculo do polvo e já colocaram direto na grelha, sem ferver antes para amaciar nem nada. Duro. Duro. Mas tudo bem que vire polvo. Não está ruim. Ops, mentira, sim está ruim. Agora é a vez do porco. Que bom, não tem erro. Ou sim. O porco podia dar errado. Mas esse aqui é um porco grandão, viu? Não falha. Mas duro. Mas não está bom. Esse sério está bom. 3 semanas depois ainda estou com o porco inteiro. Não consigo engolir. Engoli um pouquinho. E me desculpem por falar de boca cheia, mas não, acho que vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão, imaginem só. 3 horas de vídeo só comendo esse espetinho de porco, o único que vou comer. Os outros tem muita gente ao meu redor me olhando. Vou ver se alguém quer. Se não, fazer o quê? Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por me acompanhar ao meu país número 85. Que essa jornada de visitar todos os países do mundo seja tão agradável quanto foi a minha experiência neste país. Ou até melhor. Porque é verdade que nem todos os países que eu visitar vão me tirar o fôlego com suas paisagens ou com sua gastronomia. Mas eu levo comigo experiências legais, sim, conheço um pouco das pessoas locais, entendo um pouco como é a vida nesses lugares e aprendo, vejo o que posso replicar, vejo o que posso ensinar e, acima de tudo, compartilhar com vocês as maravilhas de cada cantinho que o nosso lindo planeta tem. Inscrevam-se se for a primeira vez aqui e ativem as notificações. Neste ano ainda me restam uns 6 ou 7 países novos, eu diria. Então fiquem ligados que eu vou continuar comprometido em criar pelo menos um vídeo novo toda semana para vocês, quem sabe até 2. Bom apetite! Não, na verdade o dente... Não. Não! Acho que a senhora está sem graça porque está muito duro. Agora sim, então tchau. Adeus. Droga!
Que coisa ruim. Mas ruim, ruim, ruim. Droga. Não! Ruim! Mala! Bah. De verdade. Tirem isso, não faça isso. Acabou.